apresentação ela vai ser comandada principalmente pela Radian. Aqui a gente está com o Christian da Radian. Muito obrigada, Christian, desde então, pela sua disponibilidade. Então, trazendo aqui de maneira geral um pouquinho das orientações desse workshop, tá? Ele visa apresentar aos participantes essa instrução do processo de certificação do motor de conformidade aqui, do Open Insurance, abordando 4 grandes temas. Então, testes estruturais das APIs de fase 1, das APIs multiversionadas, considerando as 3 APIs de pessoas, previdência, risco e capitalização, disponibilização da rotina automatizada de validações de APIs de fase 1 no diretório das participantes, disponibilização de novo plano de teste para conformidade das plataformas de coleta de métricas, a PCM, e por fim a gente faz a abertura de dúvidas das participantes, tá bom? Alguns recados importantes. O workshop ele vai ser ministrado pela Radio, conforme eu falei agora um pouquinho antes. Para maior fluidez, a gente solicita que as participantes elas anotem as dúvidas e aí a gente faz uma sessão no final da apresentação dedicada a essas perguntas para ter uma maior fluidez, para que faça o todo, tá bom? E esse workshop ele é exclusivo para assuntos pertinentes ao processo de certificação de conformidade. Caso tenha outras dúvidas que gostariam de ser retiradas com o secretariado ou com o fornecedor, a gente pede gentilmente que vocês abrem um ticket ali no nosso Service Desk, que a gente vai estar prontamente apto a responder vocês, tá bom? Só para garantir mais fluidez também referente a esse workshop, tá bom? Então, agora, eu passo a palavra para o Christian. Christian, fica à vontade, você está conseguindo compartilhar a tela do seu lado? Tô sim, Fê. Posso puxar aqui? Não. Pode sim, fique à vontade. Muito obrigada. Nada. Só ver aqui, acredito que vocês já estão vendo. Estão vendo a tela aqui já? Já sim. Legal. Então, bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado a todo mundo que pode participar. Acho que é sempre um prazer aqui a gente poder estar conversando com todo mundo sobre os novos lançamentos aqui do processo de certificação, esclarecer dúvidas. Eu acho que isso facilita bastante o processo de certificação. A gente sabe que todo o processo de certificação, ele demanda bastante energia, né, por dentro das participantes, principalmente dos times técnicos ali. Então, acho que poder ter essa conversa aqui para a gente esclarecer dúvidas, entender os porquês e como fazer também, acho que é bem legal, né? A ideia desse workshop, ele vai tentar ser bem prático, então a gente vai passar por todos aqueles tópicos que a Fê comentou. Como ela comentou, né, eu vou passando por eles aqui, o pessoal pode anotando a dúvida, se quiser ir colocando no chat, e aí no final a gente vai ter uma sessão de dúvidas ali para a gente ir sanando todas as dúvidas, ainda mais que são assuntos um pouco diversos, assim, né? Então a gente tenta passar por tudo, porque o tempo é curto e é muito assunto, e no final a gente passa as dúvidas. Se não der para endereçar tudo no final, acho que eu consigo ficar depois também, então acho que tempo não... Em relação às dúvidas, não vai ser um problema, né? Então, 24 de novembro, o terceiro workshop. Esse workshop aqui, né, eu vou estar falando uma parte, o Fabrício também, que é do nosso time da Radian aqui, vai estar comentando sobre uma parte também. Então, a nossa agenda é basicamente o que a Fê já passou. Então, a gente vai começar falando dos testes estruturais de fase 1 para multiversionamento. Então, Pension Plan, Capitalization Title e Pearson. Vamos falar um pouquinho deles, alguma coisa que a gente já tratou em workshops passados, então a gente vai dar só uma relembrada e falar um pouquinho em outras partes que se conectam no diretório também, visto que a gente tem a data do Go Live em produção próxima. Rotina de recertificação de participantes no diretório, né? Quem vai falar essa parte é o Fabrício, então basicamente, de maneira geral, né? Como se fosse uma FPP, então, de fato, a gente vai validar, fazer esse processo de recertificação e validação em produção das APIs de fase 1 também, mas isso pelo próprio diretório ali. No final, a gente fala um pouquinho das testes da PCM, da plataforma de coleta de métricas, e no final a gente abre para dúvidas. Então, seguindo, né, desse primeiro tópico, os testes estruturais de fase 1 para multiversionamento, eles já estão, né, como a gente já fez em workshops passados, eles já estão disponíveis no motor de conformidade, tanto para Person, Capitalization Title e Pension Plan. Então, falando inicialmente do motor de conformidade, né? Esses testes, eles estão lá dentro do motor, a gente vai abrir daqui a pouco o motor, a gente vai passar junto sobre eles. Acho que um ponto importante aqui, né, se notar, é que esses testes, a gente tem as duas versões lá dentro do motor, né? Então, a gente tem a versão mais atualizada e a versão antiga.
tem um ponto que é interessante de se notar aqui, é porque a versão antiga desses testes multiversionados, né, então para essas três APIs, elas não tinham os headers de multiversionamento ainda. Então, os testes antigos, até a data de produção de 30 de novembro, eles não vão ser alterados. Então, a gente interagiu com o pessoal no Service Desk, acho que o pessoal já teve algumas dúvidas relativas a isso, que esses testes das versões antigas, eles ainda não foram alterados. Então, por exemplo, a Page Person ela tem 1.5.1 e a 1.3.0. Se você executar 1.5.1, esse teste vai chamar os headers, vai chamar 1.3.0 e tudo mais. Se você executar 1.3.0, ele vai chamar sem os headers e fazer uma validação padrão, como era feito anteriormente, né? Então, a gente hoje ainda não está fazendo isso. Quando que essa chavinha vai virar? No dia 30 de novembro. Então, agora, no meio da semana que vem, a gente vai atualizar os testes antigos, entendendo que todo mundo foi para a produção, né, com as APIs multiversionadas, então, com a gestão dos headers, a gente pode enviar os headers, etc. Todas as regras de negócio foram inseridas. Em 30 de novembro, a gente vai mudar esses testes. Para quem já passou e já registrou no diretório, por exemplo, a versão antiga, não tem muita ação, a não ser garantir que esses testes também, né, que essas versões antigas, se a URL for a mesma, o teste vai ser a mesma. Isso aqui é bem importante quando a gente for falar no próximo step aqui, né? Falar de processo de recertificação dentro do diretório. Porque o que o diretório vai fazer, né? Dando um resumo já do próximo tópico que a gente vai falar, é basicamente ele vai, com uma frequência, reexecutar os testes que já foram registrados, digamos assim, né? Então, se você hoje já tem a versão 1.3.0 de Pearson registrada, e aí você vai registrar 1.5.1, o diretório vai passar a fazer uma rotina onde ele vai executar o teste da 1.3.0 contra a URL da 1.3.0 e o teste da 1.5.1 contra a URL da 1.5.1. Pode ser a mesma, cada teste vai chamar os headers específicos para a sua versão, e aí a gente vai basicamente conseguir garantir isso, né? Essas duas versões estão de acordo ali com, a, com as chamadas e com as versões, etc, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Vou passar por uma demo rápida aqui para a gente ver isso aqui funcionando. Deixa eu abrir aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui para fazer a demo, pessoal, eu peguei test plans que são públicos, né? Então, tá. Eu peguei alguns planos que são públicos, então, de alguma maneira, eles estão abertos para todo mundo. E aí, para a gente poder testar aqui, né? Então, são casas, por exemplo, que já se adaptaram, que já estão passando nesses testes, só para a gente poder ver esse teste em funcionamento, né? Então, deixa eu voltar aqui no motor, só para a gente ver junto. Então, aqui na página inicial do motor, eu consigo criar um novo plano. Criando um novo plano, aqui na parte superior, né? Como acho que todo mundo já tem conhecimento, tem a parte da fase 1, né? Que são os testes estruturais aqui de fase 1. E aí, essas três APIs que a gente comentou, vocês vão ver que eles têm dois planos, como a gente comentou, a versão antiga e a versão nova. A versão antiga está chamando sem os headers, vai mudar no dia 30 de novembro, e a versão nova, que não existe, essa versão antiga, para quem está registrado, não exige ação de ninguém. Para a versão nova, é o que a gente tem que registrar, cadastrar em produção ali no dia 30 de novembro no Go Live, né? Então, para essas versões novas aqui, elas estão disponíveis. Então, tanto para Pension Plan está aqui, para Person está aqui embaixo também, as duas versões. Capitalization Title está aqui em cima também. Então, para essas três APIs que são as multiversionadas, a gente tem as duas versões ali. Para Pension Plan, então, eu seleciono o plano de teste. Aqui, o que eu tenho que colocar, principalmente, né, qual que é a minha URL de recurso, ou seja, para onde que eu vou estar fazendo a chamada. Eu crio o plano e eu rodo o teste. A partir do momento que eu rodar o teste, o teste vai começar a rodar aqui, né, fazer as validações. As validações que eles fazem são todas relativas aos headers e essas regras de negócio que a gente tem que seguir. Então, basicamente, a gente faz um get com a versão requerida, né? Nesse caso aqui é 1.3. Então, ele vai fazer um get com a versão 1.3. Ele vai fazer um 200, validar a resposta, validar se o header está igual. Depois ele faz um get com o XV e o XVmin igual. Depois ele faz um get com o XVmin maior. Depois ele faz um get sem nada. E depois ele faz um get com uma versão superior, né, que não existe, 5.0. E aí são todas as respostas esperadas. Isso aqui é o sumário, está disponível também nos planos, se alguém quiser ler com calma depois. Então ele faz todas essas chamadas aqui e no final a gente tem um teste com sucesso. E aí, o que vai acontecer, né, quando eu falei das versões antigas, da versão nova, é que, por exemplo, usando o caso específico aqui, né, de Pension Plan, a gente tem as duas versões hoje, a 1.1.0 e a 1.3.0.
A diferença é que o teste da 1.1.0, ele vai chamar esse header com 1.1.0. O teste da 1.3.0 vai chamar esse header com 1.3.0, né? Então, a URL base pode ser a mesma, né? A diferença são só as chamadas que o motor vai estar fazendo. E a gente vai ter esses dois testes. Eu vou comentar um pouquinho no próximo passo aqui também, né? Quando a gente executa um ponto no diretório, quando a gente fazer uma chamada no diretório, registrar um recurso dentro do diretório, o diretório vai chamar as APIs do motor para rodar um teste contra essa API, contra essa URL que a gente está registrando. A gente vai fazer isso junto aqui também em breve. Mas sobre testes de multiversionamento, né, em resumo, voltando aqui para o que a gente estava comentando, é que a gente tem, os testes estão disponíveis no motor, a gente tem a versão antiga, a versão nova. A versão antiga não está atualizada, ela vai ser atualizada em 30 de novembro, e eles já podem ser executados ali dentro do motor de conformidade. Antes da gente passar para a nossa próxima parte, eu queria fazer uma pausa. Se a gente tiver muita dúvida, eu vou deixar para o final, mas só saber se alguém tem alguma dúvida específica sobre o que foi dito até agora. E a gente já pode sanar, senão a gente segue aqui. Christian, tem uma pergunta do Fábio. Como Uhum. será alterado somente dia 30/11 as versões antigas do teste do motor? Será necessário passar nos testes da versão antiga no dia 30/11? Legal. É uma boa pergunta, a gente vai falar isso agora. Então, vou deixar para responder agora nos próximos passos da apresentação. Eu tenho uma pergunta aqui. Bom dia, né? Bom dia. Você comentou ali que na hora de fazer o teste de conformidade, é a mesma API, ou eu posso ter URLs diferentes? Porque, assim, como a requisição é por header, o que dá a entender pela arquitetura é Uhum. que a API ela vai receber o header e ela vai fazer o roteamento para aquela API da versão X. Uhum. Então, tipo assim, a arquitetura seria mais ou menos um ponto central que recebe o endpoint por header, aí ele roteia se for para a versão superior ou inferior, etc. Tem que ser obrigatoriamente uma API, um endereço só, ou eu poderia ter, por exemplo, dois endereços onde eu faço uma validação da minha API. Primeiro, por exemplo, tenho lá no meu API Gate uma versão V1 que está compatível com a 1.1.0, Uhum. e depois eu tenho uma outra URL separada. É obrigatório eu ter na mesma URL, Sim. que isso é uma coisa que está nos incomodando aqui, no sentido de que, tipo, o header ficou meio desnecessário, né, nesse sentido. Uhum. Uhum. Ficou muito claro para que serve o header, a não ser que seja um ponto central e redirecionar pelo header. Sim. É uma boa pergunta. Eu acho que a definição a recomendação eu acho que é que seja uma mesma URL, né? Só que dentro do diretório a gente consegue suportar, né, o registro e o consumo disso em URLs diferentes. Eu acho que esse ponto aqui, trazendo o pessoal da Pierce, então eu acho que assim, a recomendação acredito que seja de fato que a gente use uma mesma URL. Sobre a obrigatoriedade disso ou não, acredito que isso tem que ser discutido em GT, não é um ponto que a gente clarificou, né? Mas acho que a recomendação é de fato como você falou, né? A gente está colocando os headers para justamente a gente conseguir ter a mesma URL, nessa mesma URL eu consigo fazer chamadas e ela ser roteada, né? Só queria fazer um comentário, porque se for possível, assim, quando a gente entendeu melhor como seria o multiversionamento em relação ao header, Uhum. a gente praticamente vai ter que mudar toda a nossa arquitetura aqui de multiversionamento, que antes estava versionado por versão, tipo lá no API Gate, o V1, V2, V3, etc. Uhum. E aí mudar para um ponto central, tipo um proxy, alguma coisa do Uhum. tipo, muda a arquitetura. Então, se a gente puder fazer em mais de uma URL, já diminui o nosso gap aqui, né? Uhum. Entendi. Christian, só para mostrar aqui um ponto, a decisão da gente não seguir para mais de uma URL, né? Aí, Mal, me corrija se eu estiver errado, é muito devido, né? O motivo da gente estar fazendo multiversionamento, né? Voltar para o ponto central. O multiversionamento ele é para garantir a convivência das APIs ali junto com o Open Finance. Se a gente quebrar a URL desse lado, o Open Finance ele também precisaria saber qual é a URL que ele precisa chamar. Então, tem que ficar claro a necessidade. Claro que tem oneração, a gente sabe disso, isso já foi levado em outros GTs, não só do escopo de dados, para implementação.
e GT de líderes. Mas esse é o principal ponto. A gente quis fazer de uma maneira que seja simples, que não alterasse a URL do endpoint e que seja possível chamar mais de uma versão, tá? Acho que esses são os principais motivadores que faz a gente ter seguido por esse caminho de recomendação. Aí, Fê, também só para confirmar se eu não falei besteira, isso não está definida a questão da obrigatoriedade, né? Esse é um ponto que tem que ser discutido de fato ou isso já foi definido? Que tem que ser a mesma? Que tem que ser o que a gente definiu aqui, a única coisa de obrigatoriedade que a gente definiu foi o response. Então, toda vez que tiver uma chamada da API, né, pelo header, tem que ser obrigatório o retorno response. De mudança da URL, a gente não chegou a discutir, porque justamente uma das premissas que era para a gente adotar o header é justamente para não ter a mudança Da URL, né? da URL. Então a gente ia ter que discutir toda uma arquitetura. E para manter uma padronização, né, a gente seguir todos os participantes do mesmo formato, a gente recomenda seguir pelo que a gente definiu ali junto com os GTs. Não sei também se eu também estou extrapolando algum ponto nesse sentido. O que não ficou claro, só para finalizar esse assunto, o que não ficou claro é se lá no motor de conformidade eu poderia cadastrar uma URL diferente para poder passar a validação, entendeu? Sim. Pelo que eu percebi, sim. Hoje no motor de conformidade você pode fazer isso. Aí tem esse ponto só com relação à sua obrigatoriedade ou não, que acredito, como a Fê falou, né? Isso deve ser discutido. E aí a gente pode fazer alterações só permitir que seja feita uma ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas hoje no motor de conformidade ele permite essas duas URLs separadas, assim. Beleza? O Victor, você teria uma dúvida? Victor, você está falando ou você está no mundo? Opa, desculpa, tudo bem? Peço desculpa, eu acabei chegando atrasado porque tinha uma outra agenda. Eu não sei se vocês estão discutindo a questão do versionamento do teste do motor que não passa o cabeçário. É isso ou não? A gente chegou a comentar isso, Vitor. O que vai acontecer é que hoje as versões antigas não estão passando o cabeçalho e isso vai ser alterado no dia 30 de novembro, que é quando as APIs forem para produção. E aí, isso vai ser alterado, basicamente. Mas eu não consigo certificar antes, né? Porque ontem a gente estava fazendo Ontem a gente estava passando e a gente percebeu esse problema, porque acaba ficando um conflito de regra, né? Porque a 1.6.0, as versões antigas, né, elas foram certificadas em março, se eu não me engano. Então, para garantir, como a gente só tinha o header de multiversionamento entrando em produção no dia 30 de novembro, a gente manteve os testes antigos sem, para garantir que quem quisesse, né, pudesse certificar na 1.3.0 na regra antiga, mas a partir do dia 30 de novembro a gente vai alterar as versões antigas para suportar esse header também, porque de fato fica o conflito de versão. Tá. Não, tudo bem. Isso é que a gente tava com bastante dúvida, até por conta disso ontem, né? Porque realmente fica conflitante, né? Sim, não. sim, exato. Desculpa eu refazer a pergunta. Nada, sem problema. Pessoal, eu vou seguir aqui. Acho que eu não estou vendo a tela também, mas se alguém tiver mais dúvidas, só mais por conta do tempo, como a gente tem vários pontos aqui para passar, eu vou seguir, vou pedir para o pessoal para anotar as dúvidas e a gente volta no final. Algum problema? Não, podemos seguir dessa forma, Christian. Tanto é que era uma das premissas que a gente tinha colocado ali no início, tá bom? Legal, Fê. Beleza. Então, pessoal, seguindo aqui, né? A gente falou do motor de conformidade, então a gente segura as dúvidas um pouquinho, que a gente vai tratar elas ali no final. Falando de diretório de participantes agora, relacionado com o registro da API no diretório, né? Quando a gente faz o registro na API no diretório, o próprio diretório vai executar um motor contra a URL que você está chamando, né? Então, olhando aqui dentro do diretório de participantes, aqui eu estou no diretório Sandbox, né? Então, deixa eu entrar nas organizações primeiro. Vou ter que logar de novo, que deu sign out. Só um minuto. Dá um segundinho.
Compartilhar de novo. Então, entrando no diretório de participantes, né, que acho que é a tela que é conhecida para todo mundo, seleciono minha organização, seleciono o servidor de autorização que eu quero aqui, né, ele vai selecionar um aqui por padrão. Eu quero adicionar um recurso, então eu quero registrar essa API a API que eu quero entrar em produção, né? Vamos supor que seja, por exemplo, o PlayStation Plan, como a gente colocou. Eu entro aqui em Authorization Servers, API Resources, entro na API, eu seleciono o API Family Type, né? Então, a gente já tem até as três aqui, né? Products and Services Person, Products and Services Pension Plan e Products and Services Capitalization Title. Então, se eu quiser registrar, por exemplo, Pension Plan, como a gente está falando, ele tem as duas versões aqui, a versão nova e a versão antiga. E aí, essa é justamente a questão que acho que o Vitor trouxe, que a gente estava comentando, né? Se eu colocar a versão antiga, ele vai rodar o teste antigo, que até 30 de novembro não está mandando os headers. Então, se alguém quiser certificar hoje, né, até o dia 30 de novembro, na verdade, a versão antiga, é para certificar nas regras antigas, né? A gente fez isso para justamente não obrigar ninguém a colocar header em produção antes da data do Go Live, né? Então, a partir da data do Go Live é obrigatório, teste antiga nova vai ser o header. Para quem quer registrar a nova, aí sim os testes vão ser rodados com o header e tudo mais, né? Quando eu coloco aqui, eu boto Family Type, seleciono a versão dentro do dropdown, dependendo da versão que eu selecionar, ele já vai executar o teste específico para aquela versão, né? E aí eu vou pegar a minha URI. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu peguei uma URI de exemplo, que obviamente ela é falha, né? Mas eu também quero mostrar um ponto da falha no registro. Então, estou executando esse example.com, é uma URI que não existe. Aqui ele vai me dar um prompt, né, que o teste vai ser executado, eu vou dar OK. Ele demora um pouquinho porque ele vai chamar as APIs do motor, executar o teste e voltar com o resultado. E aqui está o resultado, né? No caso foi um erro. Ele está falando que não teve sucesso por conta da execução do teste, né, do motor de conformidade. E aqui eu tenho o link do teste. Então, eu consigo pegar esse link, entrar dentro do motor, ver o que aconteceu aqui de errado. E aí, se eu ver o que aconteceu de errado, obviamente eu estou fazendo um request por uma URI que não existe, né? Então, a chamada para o resource aqui falhou, name of service not known, né? Então, ele está falando que o serviço não existe aqui, basicamente, que é o caso, já que é uma URL dummy. Então, basicamente, quando eu te fizer esse teste aqui com sucesso, né? Então, se eu pegar uma URL com sucesso, clica aqui, dá save, ele vai registrar aqui. Acho que a gente já tem outras registradas aqui, por exemplo, né? São APIs dummies também que a gente pega do Data Participants e vai colocando aqui para fazer alguns testes. Mas a gente já tem essas APIs registradas aqui, ela fica registrada, ela aparece na API de Data Participants aqui, né? Então, na URL aqui pública para todo mundo ter acesso aos recursos, aos participantes e tudo mais. E vai estar disponível para o ecossistema e a sua organização já vai estar em conformidade ali com a entrega, né? Então, vai estar em produção, todo mundo conseguindo acessar. E aí aqui dentro se a gente olhar aqui, né? Isso aqui é uma URL pública. Se eu olhar aqui, eu vou ter, por exemplo, qual que é o Family Type, que é o que a gente registrou. Eu vou ter o endpoint, eu vou ter a versão também que eu estou registrando ali, né? Então, eu consigo saber ou por aqui qual que é a versão que está sendo suportada pelo participante, ou então chamando pelos próprios headers, né? E aí que entra essa própria questão da mesma URL, da URL separada, etc, né? Mas, como a gente comentou, acho que é um ponto a ser discutido posteriormente nos GTs. Então, em resumo, né, voltando aqui para diretório, novas versões já podem ser registradas dentro do diretório, tanto sandbox quanto produção. Teste no motor de conformidade seria executado automaticamente e o cadastro só é possibilitado se tiver sucesso no teste. Então, nossa recomendação é ir no motor, tenta executar o teste com sucesso. Uma vez que você tem o teste com sucesso, vai no diretório, registra e aí vai passar ali. Beleza? Deixa eu só ver a hora aqui. 11h29. Acho que dá tempo para a gente tirar uma dúvida aqui e a gente segue para a próxima, só para a gente não perder aqui o fluxo. A gente já tem duas dúvidas. Dá para tirar as dúvidas. Acho que dá para levantadas. falar as dúvidas, tá em tempo aqui. Felipe, na ordem, por favor. Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Fala, Cristi, beleza? Bom dia, Felipe. A gente está fazendo exatamente esse procedimento já nos últimos dias, Uhum. e a gente conseguiu passar no motor lá em Sandbox, tranquilo. Uhum. E aí, quando a gente vai para o diretório, ele está dando um erro. Ele dá um erro, ele até exibe o link, né, do resultado do teste, e aí, quando a gente verifica, ele fala que o formato do JSON ele não está completo, e aí a gente olha o retorno, ele monta um HTML, nada com nada. E a gente já testou para várias APIs e nenhuma está conseguindo cadastrar.
né? Até abrir chamado já, e a gente está tentando nessa peleja aí, não está conseguindo. Tá. Você consegue mandar o número do chamado aqui, por favor, Felipe? Consigo, Alguém deve ter já respondido, mas eu dou uma olhada com mais calma aqui nele. consigo sim, manda no chat aqui. Fechou. Obrigado, Felipe. Eu dou uma olhada aqui e te dou retorno por lá. Valeu, Cristian, obrigado. Nada. Jorge? Opa, bom dia, pessoal. A minha pergunta é a seguinte: para novos participantes, eles precisam coexistir as versões das APIs, ou seja, no caso da Person, né, a versão antiga e a versão nova, ou não? Eu, como, né, chegando como um novo participante, eu posso só me registrar na versão vigente e daí seguir? E aí, complementando essa dúvida, eu sou, pensando, um participante que já existe, ele tem a versão antiga, eu posso deixar de dar suporte? Eu falo, não quero ficar com as duas, eu posso deixar e ficar só com a versão vigente? É possível isso também? Ou eu sou obrigado a coexistir as duas? Jorge, pode deixar aqui responder essa, Christian. Por você ser uma nova participante, você deve seguir a última versão disponível no portal do desenvolvedor, ou seja, a mais recente. Você não precisa disponibilizar uma versão retroativa, tá? E aí, suponhamos que você vê que isso se trata de uma API de dados aberto, né? Mas, então, quando alguém chamar a sua API pedindo não passando o cabeçalho, por exemplo, não informando uma versão, você vai ter que retornar a sua versão, mostrando qual a sua API, né, mostrando a versão disponível que você tem. Tá? Então, se alguém te mandar uma range de 1.3 a 1.5, você retorna a 1.5. Se alguém te manda uma range com só 1.3, você vai retornar o not found. Aí precisa ver lá o status code 406. Isso. Aí você retorna o status 406. Ou 426. Entendi. Acho que é 406 mesmo. Então, teoricamente, pelo que eu entendi, se eu tiver, por exemplo, só a 1.5, eu vou devolver só 1.5. Exato. Lembrando, se você for uma nova participante, ou seja, que você se enquadra acabou de entrar recentemente, se enquadra daqueles de julho para cá, né? Que é as versões mais recentes que nós disponibilizamos. Se você é do primeiro semestre, por exemplo, você já deveria ter publicado a versão retroativa. Não, perfeito. E aí, vamos pegando só rapidinho também para eu entender esse cenário. Se eu tenho já publicado, já tenho certificado a versão antiga, mas existe a possibilidade de deixar de dar suporte, falando, não quero mais disponibilizar a versão 1.3, quero ficar só com a 1.5. Não, Jorge, a regra você precisa manter as versões deprecadas, digamos assim, né, por até 180 dias. Então, daqui 6 meses, você pode desativar essa API. Perfeito. Beleza. Obrigado, gente. Nada. Pessoal, de novo, né? Acho que mais por conta do tempo aqui, eu vou pedir se alguém tiver mais alguma dúvida para anotar. A gente, no final, volta para as dúvidas ali. A gente pode gastar o tempo que for necessário aqui, só para a gente não conseguir passar por todos os tópicos. Seguindo aqui, então, relacionado com isso tudo que a gente está conversando, a gente tem uma rotina de recertificação no diretório de participantes, que é como se fosse uma FEP, digamos assim, né? Na prática é uma FEP, só que para a fase 1 ali, onde a gente vai estar continuamente executando testes contra as URLs registradas. Mas aí eu vou chamar o Fabrício do nosso time aqui para comentar um pouquinho sobre. Fabrício, está por aí? Ver se ele caiu aqui. Só um minutinho aqui, que eu acho que ele teve um problema. Isso, só um minutinho aqui, pessoal.
Tá entrando aqui. Opa, fala, Fabrício. Deixa eu apresentar aqui de novo. Acho que está na sua parte aqui já, se quiser comentar. Beleza. Bom dia, pessoal. Então, só falando do versionamento simultâneo de APIs, o diretório foi atualizado, então ele aceita múltiplas minors para serem publicadas simultaneamente. E aí, para as APIs que têm o teste no motor de conformidade, cada uma das versões vão ter os respectivos testes ali no motor. Então, no momento do cadastro, por exemplo, se a gente tiver uma versão 1.3.0, vai fazer o teste referente a essa versão. Se tiver selecionada a versão 1.5.0, vai fazer o teste referente a essa versão. E aí, referente aos testes automatizados, a API ela só vai ser publicada no diretório se ela passar no teste respectivo à versão. Então, e aí a URL de certificação vai ser referente ao plano público ali do motor de conformidade. Então, dando o exemplo ali da API de Person, a gente tem cada um dos planos ali referentes a cada uma das versões, e no momento de cadastrar, vai ser cada um desses planos que vão ser executados para essas APIs e versões. E aí, se no caso, no momento de cadastro, a API não passar no teste, vai ser retornado um erro com o plano de testes com o motivo da falha também. Aí, Christian, pode passar. E aí, nesse momento, vai ser habilitada também a rotina de recertificação automática. Então, para essas APIs de dados abertos que têm essa certificação automática no momento de publicação no diretório, vai ser feita uma recertificação semanal. Então, toda semana vai ser rodado esses testes, de novo, contra cada uma dessas APIs que estão publicadas. E aí, só seguindo a rotina ali, no momento que a rotina reexecutar o teste, vai ter o resultado do plano de teste também. E aí, se a API passou nesse teste, o status de certificação vai continuar como self-certified e vai estar tudo ok. No momento que a API falha pela primeira vez no teste em uma semana, o status vai mudar para warning e vai ter também o link respectivo com o plano mostrando as evidências de que a API falhou no teste. E aí, falhando uma segunda vez consecutiva, o status muda de warning para rejected. Então, essa API fica com o status rejected e também com o plano atualizado de falha. Então, basicamente, o que muda é que vai ter essa rotina automatizada. Com uma falha em uma semana, o status muda para warning, e com 2 falhas consecutivas, o status fica como rejected no diretório. É isso, basicamente. Legal, pessoal. Então, só linkando os assuntos aqui do que a gente estava conversando desse ponto de agora, imagina que eu tenho uma API de Person e eu tenho registrado a versão 1.3.0 que foi registrada lá em março, né? Então, fiz essa certificação. Agora, para o Go Live no dia 30, eu vou registrar a nova versão, que é 1.5.1. A partir do dia 30 de novembro, né, quando a gente vai ligar essa rotina, toda semana o diretório vai reexecutar aquele teste de cadastro. Então, a gente viu aqui, né, a gente fez a demo, a gente viu que quando eu registro uma API dentro do diretório, o diretório faz essa chamada. O que vai acontecer é que toda semana essa chamada vai ser refeita. E onde que esse status está disponível, né? Ele vai estar disponível tanto via UI, então se eu entrar ali, eu tenho o status aqui, né, self-certified, então eu consigo acompanhar como que está o status do meu recurso ali, se ele está... A gente entende, né, que às vezes existem mudanças, a gente faz mudança em produção, e aí isso pode acabar afetando essa questão de conformidade, e por isso que é importante essa rotina de recertificação, né, para garantir que não que todo o ecossistema já esteve conforme um dia, mas sim que ele está constantemente conforme, né, bem similar ao que é a FP. Então, esse status fica disponível aqui e também fica disponível, digamos assim, programaticamente via API através desse status aqui, né? Então, nossa sugestão, é claro que isso é gestão das casas, mas
através da API do Data Participants, eu consigo ver qual que é o status de cada um dos meus recursos, né? Então, as casas, se assim desejarem, né, podem fazer um script para simplesmente vir aqui dentro do Data Participants, dentro da URL, e sempre ficar pegando do JSON qual que é o seu status, ter alguma notícia, se é o warning, né? E aí esse é o ponto. Para você falhar, né, para você ir para rejected, digamos assim, você vai conseguir... tem que falhar 2 semanas seguidas, né? Então, você vai ter esse tempo de 2 semanas para efetuar essa correção dentro da URL, né? E aí, para saber se vai passar ou não, acho que o ponto é justamente esse. É só você executar o teste no motor, passou no motor, vai passar no diretório também. Então, não tem muita... acho que, em resumo, né? De maneira geral, a gente tem esses 2 testes lá disponíveis no motor via drop-down, dependendo da versão que eu quero executar, eu seleciono um ou outro. A partir do momento que eu vou fazer que eu fiz esse registro, semanalmente eu vou ter essa URL checada contra o teste específico dela, seja a versão nova, seja a versão antiga, as duas a partir do 30 de novembro já versionadas, né? Então não vai ter aquele conflito de regras que a gente estava comentando no início da apresentação aqui. São 11h42 agora, pessoal. Dessa vez eu... Obrigado, Fabrício. Você tem mais algum ponto para trazer sobre a rotina? Só adicionando um ponto aqui, rapidinho. Caso o participante não queira esperar ali mais uma semana para ver se o status vai ser alterado ou não, ela pode também, no próprio diretório, adicionar de novo a API e ver ali se o status muda para self-certified, se está tudo ok. Só... Ô Fabrício e Christian, mostra o diretório. E, Fabrício, explica para o pessoal como vai funcionar, até por questões de periodicidade, a questão do status. E quais são os status que as participantes poderão observar, né, dentro do seu próprio painel. Basicamente, os status são esses daí. A partir do momento que é cadastrada a API, vai estar como ali current status self-certified. E aí os 2 outros status são warning e rejected. Então, falhou uma vez, muda para warning, e falhou outra vez, muda para rejected. Aí, Christian, você muda isso. Aí na certification URI ali vai ter evidência do plano de teste. Então, tanto quando a instituição passa, vai ter ali o plano de teste referente à execução, quanto quando ela falha, também vai ter ali o plano referente à execução de falha, e aí a instituição pode acessar ali para ver qual foi o motivo da falha. E Fabrício, qual a periodicidade? Então, suponhamos aqui que a minha vai chegar dia 1 de dezembro, né, que vai começar a vigorar essa automação. A minha API de Person 1.3 está sem um header, né? Então, provavelmente irá falhar. Nesse primeiro teste, a minha API vai ficar com warning, correto? E aí, depois de quantos dias que é retestado novamente e mudado para rejected? Uma semana seguinte, então ela roda numa quarta-feira numa semana, na próxima semana vai rodar na quarta-feira no mesmo horário. Então é exatamente no mesmo horário, no mesmo dia da semana. Basicamente é semanal aqui, assim, toda semana você vai ter esse registro. Por isso que é importante no dia 30 para o dia 1, né? Principalmente para quem tem registrado essas versões antigas, já se adaptar também para que essas versões antigas também suportem o versionamento, né? Que a gente vai mudar o teste e vai ligar a rotina. Então, primeira semana vai ser um warning, na próxima vai ser um rejected já, né? E aí só um ponto adicional também, a API não vai ser excluída do diretório, ela vai continuar sendo visível aqui, né? Nada disso vai acontecer, é só de fato o certification status aqui vai mudar de self-certified para rejected. E aí o ecossistema consegue ver que essa API não está de acordo com as regras ali, né, dentro do teste, que em uma possível chamada eu posso ter um problema de interoperabilidade. Mais algum ponto, Maurício ou Fabrício? Eu tenho uma pergunta aqui do Vitor sobre a revalidação da certificação automática. Ele mostra a versão que está com erro. No próprio label está mostrando a versão. Vitor, mostra o diretório. Isso, ele mostra a coluna version. Aqui em cima. Esse é API version, né? É a API do dado, isso, né? A exato. do dado, né? Tipo, o person vai ter 1.5, 1.3, por algum motivo falhou minha 1.3, a 1.5 ele vai dar o quê? 1.3 ele vai dar com fail, né? Exato. Beleza. Tem um objeto desse para cada versão e cada family type, né? Então, API Family Types, aqui é General Liability, por exemplo, version 1.1.0, aqui vai estar o RI a última, né?
e aí aqui vai estar o status. Então, se tiver um rejected aqui, você vai ver que você falhou na 1.1.0, mas a outra pode estar válida ainda, e aí você consegue ver cada um dos planos com sucesso nesse caso e com falha no outro, aqui também dentro do API Certification URI. Ok, obrigado. Nada. Mais algum ponto, Mauricio ou Fabrício, que vocês queiram trazer? Joia. Beleza. Temos Ok. 15 minutos. Legal. Então, obrigado, Fabrício. Temos mais um ponto aqui que são os testes da PCM. É um pouquinho diferente do assunto que a gente estava falando, ainda diz respeito à conformidade, né? Mas é um assunto um pouquinho diferente com relação ao multiversionamento para a gente passar no final, né? Então, basicamente, os testes da plataforma de coleta de métricas estão disponíveis no motor de conformidade para execução. O que são esses testes da plataforma de coleta de métricas, né? Acho que basicamente acho que a plataforma de coleta de métricas ela exige essa sincronicidade de ambos os lados, né? Tanto de quem está recebendo o dado quanto quem tá transmitido. Então a plataforma por si ela tem algumas, digamos assim, né? Alguns obstáculos de implementação da própria característica, da própria natureza ali do produto, né? De ter que ter esses dois lados precisam estar sincronizados, precisam estar casando, precisa ser existente. Então, dado isso, acho que diversas medidas estão sendo tomadas dentro do ecossistema para que a gente consiga garantir métricas com qualidade, né? E com consistência. E aí, um desses passos são os testes da plataforma de coleta de métricas, né? E para que servem esses testes dentro do motor de conformidade? Então, primeiro ponto, certificar que os participantes entendem as regras de validação de payload da plataforma de coleta de métricas, de maneira a aumentar o número de chamadas com sucesso. Então, a PCM, quando ela recebe uma chamada, né, que no caso é desenvolvida pela Ficâmara, a PCM recebendo uma chamada, ela faz diversas validações dentro do payload que está sendo enviado. Se esse payload que está sendo enviado estiver errado, ela rejeita esse pedido, né? Então, primeiro ponto, né? Garantir que está todo mundo entendendo essas regras, né? Então, existem regras que são feitas de validação no payload, existem regras que são validadas dentro do diretório, então a gente vai passar um pouquinho por isso. E segundo, também, é proporcionar uma ferramenta de desenvolvimento, facilitando o processo de debug e correções, né? Então, eu, como instituição, fiz uma chamada na PCM, recebi um erro, eu consigo ir no motor e ver exatamente onde que está dando erro, por que está dando erro, se a próxima chamada que eu fizer vai ter sucesso. Então, ela permite tanto a certificação, né? Então, as instituições vão ter que certificar, garantindo que todo mundo entendeu a validação do payload. A gente vai falar um pouquinho sobre o teste aqui. E, segundo, se essa ferramenta também para auxílio em correções ali, né? Então, fiz uma chamada com erro dentro da PCM, eu consigo voltar e ver dentro do motor qual foi o erro, e se a minha correção foi efetiva também, né? Então, dado isso, as APIs que a gente tem, né, são as duas APIs dentro da PCM, que é a API de métricas e de funil de consentimento, e cada uma delas tem os cenários de client-server e de evento ou de batch, né? Então, eu posso ter que enviar um reporte para a PCM, tanto como client, tanto como server, ou seja, tanto como fazendo a requisição, ou tanto quando recebendo a requisição, e eu posso fazer essa chamada via evento, né? Então, posso mandar um evento só, ou eu posso mandar um batch, né? Acumular ali, se eu não me engano, são até 5.000 itens e mandar esses 5.000 ao mesmo tempo. Então, dado isso, como a gente tem client server, evento e de batch, a gente tem 4 módulos, vezes 2. São 8 módulos no total, divididos em 2 planos. Um para métricas e outro para funil de consentimento. Para ficar mais claro, eu vou fazer uma demo aqui. Como que funcionam esses testes da PCM? Eu acho que, diferente de outros testes que a gente tem por aqui, né, que a gente faz uma chamada de fato na URL, a PCM, ela recebe uma chamada, né? Então, aqui no motor, ele tem um teste com uma estrutura um pouquinho diferente. Esses dois testes já estão no motor, então, como eles não dizem respeito a nenhuma fase, né? A gente tem que subir e eles estão aqui na parte de cima. Então, tenho os testes funcionais da PCM para funil de consentimento e os testes funcionais da PCM para API de métricas, né? As duas APIs elas estão disponíveis também dentro do portal do desenvolvedor. Então, se eu vir... Deixa eu abrir aqui de novo. Então, entrando dentro do portal, eu consigo vir aqui dentro de especificações de APIs, plataforma de coleta de métricas, eu tenho as duas APIs aqui, né? Funil de consentimento, informações técnicas, e API de métricas, informações técnicas. Deixa eu abrir aqui para todo mundo ver. Métricas, funil de consentimento. Então, essas duas APIs, como a gente comentou, né? O teste é um pouquinho diferente, então, todos os testes que a gente tem no motor hoje, por exemplo, são testes que fazem chamada, né? E aí recebem um payload. Esse teste PCM é diferente, esse teste o motor vai receber uma chamada. E como que funciona essa chamada, né? Então, a gente vai ter os dois aqui. Se a gente ver a estrutura é bem similar, já vou falar um pouco aqui da configuração,
Mas nos dois planos eu vou ter esses 4 testes. Então, eu tenho o teste de Server Event, Server Batch, Client Event e Client Batch. E aí, se eu for para o... Aqui eu estou na funil de consentimento. Se eu selecionar aqui a API de métricas, vai ser os mesmos módulos aqui, né? Eu tenho de Server Event, Server Batch, Client Event, Client Batch. Então, eu vou ter que executar esses 4 cenários para me certificar, tanto em métricas quanto em funil de consentimento. E aí, como a gente falou, a configuração ela é uma API que está recebendo uma chamada, né? Basicamente, essa chamada, né, já adiantando também, ela não precisa ser feita via MTLS, ela é uma chamada plain, então uma chamada pode ser feita via... Vou mostrar aqui que eu vou fazer via curl, por exemplo, então o curl simples já dá certo para fazer. As informações da configuração que eu tenho que passar é o alias. Esse alias é importante porque ele vai formar a URL, eu vou mostrar daqui a pouco, mas ele vai formar a URL que a chamada tem que ser feita, né? Então, quando eu for fazer uma chamada, ele tem que... ele vai formar essa URL que eu vou chamar. Então, o alias é basicamente isso. Aqui, de novo, né? Ela tem que ser a mesma por instituição. Então, se eu estiver rodando uma instituição, por exemplo, né, ou 2 participantes estiverem testando ao mesmo tempo com o mesmo alias, isso vai dar conflito. Então, a nossa sugestão é que o alias aqui seja colocado alguma questão específica da organização. Não tem problema, a mesma organização, testar com 2 alias diferentes, isso não tem problema. O que não pode ter só é 2 alias iguais rodando teste ao mesmo tempo. E aí o motor vai dar falha por conta disso, já que a gente tem que saber de onde que a chamada está vindo, né? Para qual teste que a chamada está vindo. Descrição, campo livre. Publicação, pode deixar que não, você pode publicar depois. Discovery URL, né? Então, você vai ter que colocar qual que é o seu well-known aqui. Deixa eu pegar já um primeiro exemplo aqui, para a gente ver os campos preenchidos. Só um minuto. Então, vou pegar uma primeira configuração aqui, só para a gente ver os campos preenchidos. Então, como a gente falou, né? Eu vou ter o alias, vou ter a descrição, eu vou ter qual que é o meu well-known. Então, o well-known aqui, para que eu preciso desse well-known? Esse well-known vai estar registrado dentro do diretório Sandbox, e aqui é basicamente para a gente saber qual que é a organização que está... Ele não vai ser usado no teste de fato, né? Já que a gente só vai receber uma chamada e validar essa chamada, o payload que foi enviado na chamada ali. Mas esse well-known a gente vai usar junto com o Organization ID para saber quem é a organização que está executando esse teste, né? Então, se é a organização A, B ou C, o que a gente vai fazer é pega esse well-known, vê onde ele está registrado no diretório e a gente sabe qual que é a organização que está executando esse teste aqui, né? Para critérios de saber quem está conforme, quem não está, esse tipo de coisa. E embaixo, um certificado de TLS. Esse certificado de TLS ele é basicamente porque o teste vai precisar fazer uma chamada no diretório para verificar informações no diretório. Mas, como eu comentei, a chamada em si para o teste, ela não é MTLS, ela não usa nenhum tipo de segurança. A única segurança que ela tem de fato é que ela é um payload JOT, assim como é feito dentro da PCM, né? Então, ele é um payload assinado. Você pode mandar esse payload, o que a gente vai verificar é só se ele está assinado pela organização. Então, de configuração, né? Seleciono o plano, coloco aqui as informações, seleciono coloco o meu well-known, coloco um certificado aqui que pode ser emitido dentro do diretório Sandbox, crio o plano de teste. Quando eu for executar o teste ele vai se compor de 2... Os testes são bem parecidos, né? Então, vou selecionar esse primeiro aqui, que ele vai falhar, a gente já fala por quê. Mas ele, basicamente, o cenário dele, em todos os testes são parecidos, o que muda é o endpoint, onde que eu estou fazendo as validações, né? O teste, basicamente, uma vez que eu começo a executar ele vai começar a esperar essa chamada, né? O endpoint para ser feita a chamada, ele está descrito aqui dentro do sumário, né? E aí, por exemplo, eu estou no módulo de Server Event, então ele vai ser eu vou fazer uma chamada na URL webconformanceDirectory.brasil.com.br, que é a própria URL do motor, /teste, /a, o alias que você botou na configuração. Então, esse campo aqui, /alias, é o mesmo campo que você colocou na configuração, /report API, /v1, /server event. Né? E aí, vocês vão ver que ele vai esperar 100 segundos aqui, então, 1 minuto e 40 aqui, esperando receber uma chamada. Essa chamada, como a gente comentou, diferente de outros testes, onde na PCM, por exemplo, essa chamada ela tem que ser feita a partir de um request, né? Então, se eu for fazer o event, por exemplo, eu recebo um request, eu já mando a chamada para a PCM. Aqui, é uma chamada que pode ser feita via Postman, por exemplo, pode ser feita via curl, como eu vou fazer aqui, porque a intenção não é fazer a validação de todas as chamadas, né? Quem vai fazer isso vai ser a PCM em produção. O objetivo do teste aqui é garantir que todo mundo entende quais são as regras de validação
e como que tem que ser feita a chamada, né? Então, a gente vai ver que o teste está fazendo essas chamadas aqui, né? O que eu vou fazer, então, no primeiro momento, eu vou fazer uma chamada aqui de insucesso, e aqui eu vou chamar primeiro o endpoint errado, né? Então, eu estou chamando para o mesmo alias, a gente está no teste server event, né? Que ele está aqui, mas aí eu vou fazer uma chamada para o client batch, que é o endpoint diferente, né? Então, eu vou fazer uma chamada via curl aqui, vou abrir o terminal. Deixa eu saber se o teste o teste já falhou, mas vou rodar o teste de novo. Então, uma vez que o teste começou a chamar aqui, eu vou fazer a chamada aqui via curl. Feita a chamada, ele vai receber esse incoming request, só que o incoming request veio para o endpoint errado. Então, ele vai dar uma falha aqui, justamente porque eu estou no endpoint errado. Então, o que eu preciso fazer aqui é basicamente dentro do meu curl, que eu enviei client batch, ou postman, ou se quiser, de fato, dentro do seu próprio sistema, eu vou ter que corrigir qual que é a URL que está sendo chamada. Então, vou fazer esse segundo caso de insucesso corrigindo a URL, né? Então, agora eu estou enviando de fato vou enviar para o client event, né? Então, deixa eu mandar aqui deixa eu já deixar pronto aqui, vou mudar o plano. Então, vamos para o client event, vamos chamar a URL certa agora, né? Então, mesma coisa, o teste rodou, nessa primeira fase aqui, ele vai ver se o well não está cadastrado no diretório. O well não está cadastrado no diretório, né? Então, dentro dessa org ID que eu coloquei lá também na configuração, eu tenho esse well não. Ele está esperando a chamada, vou fazer a chamada aqui, ele vai receber o incoming request e vai começar as validações. As validações que ele vai fazer, como a gente comentou, né? Basicamente, eu estou enviando um payload JOT, então ele é basicamente, se a gente ver aqui dentro do payload que eu estou mandando, né? Ele é um payload JOT. Esse payload JOT, ele segue o padrão que está descrito aqui dentro da API de métricas. Então, ele é um padrão, ele é um payload assinado. E aí, esse payload, ele tem que ser assinado pela organização que está chamando, né? Então, por exemplo, aqui eu estou executando um teste de client event. Então, eu sou o client. Como eu sou o client, eu estou mandando dentro desse payload uma informação de client org ID. Então, o que o motor vai fazer e o que a PCM faz se você é um client e você está mandando um JOT assinado, a chave pública desse JOT aqui tem que estar dentro do keystore para esse org ID. Então, o que o motor vai fazer nesse caso, que foi justamente onde deu o erro, é que ele vai chamar o diretório e aí ele vai mandar, a gente vê aqui, né, o JOT assinado é essa 1FB79, que é uma organização que não existe no diretório, por exemplo. O motor vai fazer uma chamada nesse keystore, e aí, nesse caso, o keystore não existe. E aí o motor voltou uma 404. Então, eu preciso fazer uma chamada válida para o endpoint aqui, né, para esse endpoint que está sendo esperado, aqui no caso, report API, client event, e eu preciso garantir que as informações que estão dentro do JOT estão aderentes. O que são informações aderentes aqui? Eu vou pedir perdão, pessoal, vou passar provavelmente 3 minutinhos aqui só para a gente terminar, e como eu comentei, eu consigo ficar depois para dúvidas, né? Mas o JOT é assinado pela organização, então, se eu estiver executando um teste de client, eu vou verificar o keystore do client org ID. Se eu estiver executando um teste de server, eu vou verificar o keystore do server org ID e vou esperar que eu veja esse key ID aqui lá dentro, para eu pegar a chave pública e verificar a assinatura do JOT. Então, feita essa verificação, a segunda coisa que eu vou ver é se o server, o Authorization Server ID o Software Statement ID do client e o Server Authorization Server ID, os dois existem dentro do diretório. Então, aqui eu tenho outras informações, né, que é como a gente comentou, o Server Authorization Server ID e o Client Software Statement ID. Essa validação é basicamente ver se ela existe no diretório. Então, ver se essa ID aqui está registrada dentro do diretório para saber se a chamada que eu estou fazendo é válida de fato, né? Então, primeira validação, eu verifico se o JOT está assinado por uma chave pública que está registrado no keystore da organização. Segunda validação, eu vejo se o Authorization Server que está sendo enviado e o Software Statement existem dentro do diretório. E aí a terceira validação é uma validação das regras de YAML, né? Então, olhando dentro aqui do Swagger, como todo Swagger, a gente tem as regras de validação aqui. Então, tem que ser uma string, aqui tem que ser um enum, aqui tem que ser uma URL. Então,
a terceira validação é relativa simplesmente a essas regras que estão dentro do YAML, né? Quais são os campos obrigatórios, quais são os campos opcionais, se tiver o que eu faço, o que eu valido, esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, né? Agora vamos executar um teste com sucesso para a gente ver um caso de sucesso aqui, né? Deixa eu pegar o terceiro curl aqui que eu tinha preparado já. Esse curl é um curl do batch, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, esse payload JOT que eu estou enviando, ele é um payload que tem mais de um evento, né? Então, eu estou mandando um batch de eventos. Ele tem esse campo events. E aí eu tenho 2 itens aqui, né? Na verdade, um aqui, o segundo está aqui dentro. E aí aqui fora eu tenho o Organization ID. Eu acho que é importante ressaltar também, né? Que para o event aqui, né? Quando eu for mandar um batch, se eu sou o client, por exemplo, eu tenho esse campo Organization ID na raiz do payload, digamos assim, né? Então, esse campo Organization ID, se eu estou mandando, por exemplo, um teste de client, né? Ele vai ter que bater com o client org ID ou com o server org ID que está sendo enviado aqui, né? Então, basicamente isso. Mas executando o teste aqui do motor, né? Então, a gente vai executar esse teste aqui de client batch, para confirmar que é isso mesmo, client batch. Vou rodar o teste. Como eu comentei, a primeira validação que ele vai fazer vai ser para ver se o ONUN que eu mandei lá tá cadastrado dentro do Organization ID que eu mandei. E aí depois ele vai abrir e vai falar assim, por favor, envie o pedido para o client batch. E ele vai começar a esperar esse pedido. No momento que eu fizer esse pedido, opa, deixa eu pegar aqui, tomara que dê tempo, porque não dê timeout. Então, vou fazer o pedido aqui, fiz a chamada, ele recebeu o incoming call aqui, vai fazer todas as validações, etc. E aí ele termina o teste com sucesso. E ele tem PEST aqui. Então, o que eu preciso fazer, né? Primeiro, vou colocar um unknown que está registrado dentro do diretório. O motor vai fazer essa validação para ver se está registrado, mas para critério da gente saber quem está executando esse teste. Depois ele vai ver se o JOT está assinado com a chave que dá a organização que foi enviada, se os campos do Software Statement e do Authorization Server ID existem, então se são campos válidos. E terceiro, se todos os campos eles estão de acordo com as regras de YAML, né? Então, se os campos obrigatórios forem enviados, se os campos opcionais não forem enviados, esse tipo de coisa. Acho que é basicamente isso. E aí, voltando, pessoal, peço desculpa, eu sei que foi um pouquinho corrido, não queria segurar o pessoal mais do que o tempo previsto aqui. Mas, por último, queria abrir para dúvidas aqui, saber se alguém tem alguma pergunta. Acho que foi muitos assuntos, né? Assuntos diversos também. Mas saber se alguém tem algum ponto que não foi abordado, ou se queira perguntar alguma coisa que a gente possa sanar aqui já. Tá. Vitor? Bom dia. Aqui no meu caso, eu só uso o server event, eu não uso o batch e eu também não sou receptor, então eu não uso o client. Uhum. Eu preciso validar as 4 operações mesmo assim? Por questões de certificação e tal, eu só posso validar o que eu uso de verdade? Sim. Esse é um bom ponto. A gente, como é uma regra de validação, de maneira geral, né? Acho que para não falar o que não foi definido aqui, o processo de certificação, como que vai ser especificamente, é algo que vai ser discutido na semana que vem dentro do GTs. Eu acho que esse é um bom ponto, a gente pode levar para lá também, mas o que vai ser certificado, onde que vai entrar, acho que isso vai ser discutido no GT semana que vem Se ainda. eu só sou transmissor, não faz sentido eu certificar Sim, os clients, né? sim. Mas era Exato, essa- Vitor. A gente está liberando, né, esses planos de teste aqui pelo motor de conformidade meio que como um alfa, né, já para as participantes, caso queiram, né, utilizar, testar suas API, está lá disponível. Em questões de certificação, se será regulatório ou não, quais são as datas que as participantes deverão certificar, isso ainda está em discussão no GT de tecnologia. E assim que nós tivermos datas, cronogramas e regulações, nós vamos encaminhar boletim, comunicados a todos vocês. Se precisar, a gente faz também um quarto workshop específico desse tema para melhor auxiliar todos vocês. Beleza, obrigado. Alguém tem mais alguma? Tem uma dúvida, Christian, da Ana. Ela colocou no chat, mas sinceramente eu não entendi muito bem a pergunta dela. Ana, se você puder falar conosco.
Oi, bom Claro. dia. Vocês me escutam? Sim? Sim. Perfeito. Assim, mas é oportunidade aqui também, não sei, entrei um pouquinho no meio, não sei se vocês falaram, né? Mas é mais uma dúvida em questão do diretório ali de participantes, porque hoje os endpoints ali, eles são cadastrados até a versão, né? Disponibilizados ali até a versão. E aí pensa, por isso que eu até trouxe a questão da URI, né, nas documentações, que a gente se não teria a possibilidade de, no diretório ali, a gente fazer o cadastro completo dos endpoints até a parte do recurso, né? Padronizando assim. Até mencionei que num questionamento anterior, que a gente estava buscando aqui uma automatização, a gente chegou a questionar esse ponto, né? E o retorno em si é que não necessariamente precisava cadastrar ali o PF completo. Mas aí acho que isso acaba podendo prejudicar a falta de padronização. E até num comparativo aqui com o Open Finance, no diretório lá é cadastrado todos os endpoints completos, né? Então as casas conseguem ver ali todas as rotas. Sim. Não sei se eu peguei o ponto, né? Mas assim, na prática a configuração do diretório aqui do Opin, ele é igual ao diretório do Open Finance, né? A gente é um provedor lá também. E o que acontece é que você registra só o URL base, né? E a partir da URL base ele constrói VRJAX, o próprio diretório constrói VRJAX todos os outros endpoints, né? Então você consegue ter todas as rotas. Esse é o ponto que você está falando? Não sei se... Isso é o ponto, só que através do diretório na consulta, a gente não consegue constar todas as rotas. Isso vem, fica disponibilizado ali só até a versão, justamente acredito pelo cadastro que é feito. Eu vou compartilhar minha tela, Ana, e aí você mostra para a gente melhor entender. Pode Que nem, ser. por exemplo, eu acabei de acessar aqui a tela de participantes e, por exemplo, aqui uma API, essa aqui não, cadê? Essa aqui, por exemplo, uma de fase 1, Braves. No caso aqui, a Santander, né? Ele me disponibiliza o endpoint na íntegra. Eu de verdade não consegui ainda entender a sua dúvida. Todos eles lançam, o que pode ter acontecido, sei lá, alguma exceção, alguma participante que não tenha cadastrado o endpoint raiz, né? Mas eu acho difícil. E não abriu, né? Ou pode ser E um não caso. abriu. Exato. Eu vou tentar achar um aqui, porque faz um tempinho. Deixa eu pegar aqui um, por exemplo, da Research, ver se tem algum exemplo. Eu não, sim, até porque se você, o diretório, ele existe justamente para isso, né? Para que os participantes passam pelo diretório Perfeito. e, obviamente, autenticado. Agora eu quero fazer um processo de transmissão com uma participante com a seguradora X. Beleza, lá vai estar todos os endpoints cadastrados, porque senão, imagina, todas as participantes do seu lado precisaria saber qual que é o endpoint raiz para complementar ali com o produto e obter a informação. Ficaria meio que inviável. Se você pega, por exemplo, a Research, não sei se nos exemplos que você pegou, mas quando eu pego alguns da Research aqui, ele vai, por exemplo, até o V2 sem trazer o recurso /Research novamente. Em Aqui, alguns por exemplo, casos que também eu peguei. esse aqui da Research da própria Santander. Também tenho com a barra V2 o endpoint completo. Mas o recurso, entendo aqui que ficaria Research /V2 /Research. Tá bem Tá. É que aí tá, entendi. É que aí esse outro barra aqui depois do V2 é os métodos, né? São os métodos de cada API que você precisa chamar. Vamos pensar, por exemplo, na API de patrimonial. A API de patrimonial possui 8 ramos. Então, aí qual produto que você vai chamar, você precisa especificar, né? Que isso por padrão. No próprio Swagger, né? Você vai ter lá qual que é o complemento deste método que você quer chamar. O que eu vou chamar hoje? Vou chamar risco diversos? Eu vou chamar o método do risco diversos. E Não, assim como o perfeito. Research. Foi a provocação meio que foi também em cima do que hoje, por exemplo, a gente tem no diretório do Open Finance, que essa parte de retornar o recurso de cada endpoint, né, ele completo, a gente tem o cadastro total, não trazendo só até a versão. Isso ajuda em automatização, enfim, em vários pontos e também uma questão de padronização. Porque, pelo que eu entendi do retorno, nós poderíamos aqui cadastrar o endpoint completo, mas não necessariamente a gente precisava fazer. Aí me trouxe essa questão até de dúvida de padronização e também nessa oportunidade de eu ter ali no diretório todos, então, para aquela API,
todos os endpoints com a RI completa. Eu entendi o ponto, Ana. Acho que eu vou dar uma olhada aqui. Eu estou falando com o pessoal de diretório em paralelo. Eu não sei se... Eu não me recordo agora de verdade. Se foi uma definição dentro do diretório do OPIN. Eu não sei, Maurício ou Fê, se vocês têm essa visão. Mas o que a gente pode fazer aqui é tentar pegar um pouquinho desse histórico, entender se isso foi discutido e se não, trazer como melhoria, assim, minha proposta, né? Seria trazer como melhoria a discussão no Squad para ver se a gente implementa isso aqui, porque é uma feature que está disponível no diretório, né? Então, se no Squad o pessoal entender ali que faz sentido, é alguma coisa que a gente poderia trazer, sim. Seria uma ótima oportunidade aqui, tá? Porque eu conseguiria consultar, eu teria o diretório consultando ali todos os endpoints, enfim, cadastrados, não necessariamente precisando criar aqui alguma regra para informar o recurso ali do endpoint. Beleza, brigadão, viu? Nada. Eu faço isso aqui, eu vou verificar o histórico para ver se por que a gente não tem, se a gente não tem mesmo, e aí a gente leva isso para discussão no Squad aqui junto com o pessoal da Pierce. Perfeito. Obrigado, gente. Mais alguém, pessoal? Bom, só mais um ponto até, inclusive, extra pauta aqui, pessoal. Lembrando que no dia 1 de dezembro, né, é a data limite para os testes funcionais do bloco 4. E relacionado a produto de patrimonial, né, ele tem uma... estamos recebendo alguns chamados aqui no Service Desk que as participantes estão com dificuldades para certificar. Por quê? A API de patrimonial, ela possui 8 ramos. E esses 8 ramos, eles são segregados dentro dos blocos. Então, por exemplo, no bloco 1 possui o patrimonial residencial, o bloco 2 é onde possui a maioria dos seus ramos, que são compreensível empresarial, compreensível condomínio, lucros cessantes, risco de engenharia, assistência de bem geral. O bloco 4, nós temos o risco diversos, e o bloco 5, nós temos patrimonial garantia estendida. A certificação, a URL de certificação que é gerada no motor de conformidade, se vocês notarem no final lá do JSON, eles têm umas siglas. Essas siglas correspondem a exatamente o ramo que você certificou. Porém, dentro do diretório, né, no cadastro dessa API, ela é única. Você não cadastra lá lucro cessante, você não cadastra compreensivo condomínio, compreensivo empresarial. Então, é muito importante, quando vocês forem fazerem os testes lá no motor de conformidade, aqui de risco diverso, por exemplo, vocês selecionem também, dentro de um ou mais plano de teste, tá, os outros ramos passados. Então, por exemplo, uma participante que vai certificar agora patrimonial risco diversos, e ela também possui patrimonial residencial, neste plano de teste que ela vai executar do risco diversos, ela precisa selecionar também o patrimonial residencial. Por quê? Neste vai gerar uma URL, que obviamente vocês vão abrir lá um chamado no Service Desk, e a automação, né, a validação, irá gerar um certificado contemplando todos os ramos que vocês ali testaram. Então, se, por exemplo, se vocês gerarem um teste somente com risco diversos e não selecionar os ramos anteriores, vocês correm o risco de colocar lá no diretório, de registrar lá no certificado, de registrar o certificado dentro do diretório somente risco diverso, que aí vocês acabam comprometendo com os outros ramos que acaba ficando sem essa certificação. Não sei se ficou claro, senão a gente pode até demonstrar rapidamente aqui para vocês como que funciona o processo. Fabiana. Maurício, só desculpa, adicionando só um ponto dos porquês, né? Eu acho que é importante isso também, porque no final das contas, dentro do diretório fica disponível o link de certificação, né? Então, a gente quer garantir que esse link de certificação, que é único, contenha tudo que você já certificou para que o ecossistema tenha a visão de que você está certificando de fato em todas aquelas branches ali, né? Então, por isso que, digamos assim, uma certificação que ela é sempre incremental, né? Você faz tudo que você já certificou, mais a nova que você está fazendo ali, né? Fabiana? Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Trazendo aqui, nós somos, sou aqui do Conglomerado Santander, e nós somos uma das empresas que acaba recorrendo à ajuda de vocês para esse caso da API patrimonial, porque a gente já precisou da ajuda de vocês para conseguir formalizar ali no diretório a nossa certificação do bloco 2, porque a gente já tinha tido a API de patrimonial no bloco 1,
porque a gente não consegue passar no motor e gerar um link para clientes quando são PJ. Então, a gente não consegue fazer isso de uma única vez. E vocês já apoiaram a gente para unificar essa URL de certificação e a gente conseguir ter essa formalização no diretório, e a gente vai precisar dessa ajuda de novo agora em riscos diversos. Aí eu tenho um ticket aberto, inclusive, eu estou em contato aí com o André no paralelo, porque a gente realmente não consegue, a gente tem que ter URLs diferenciadas. Mas aí, Fabiano, o URL diferenciadas, tá? Você está falando no plano de teste do motor de conformidade. Isso. Mas exato. Não tem problema, tá? O Service Desk, vou até mostrar aqui para vocês. Isso teve de uma fato, atualização tá? disso, Teve Fabiano. uma atualização recente, tá, Fabiana? Que agora, quando você for vir aqui enviar um pedido de certificação, tá? Exclusivamente para o produto patrimonial, você pode estar adicionando, vou copiar qualquer URL aqui dentro, você pode estar colocando todos os seus planos de teste, tá? Então, você vai fazer um plano de teste por risco diversos, você pode fazer, depois você vai fazer um outro plano de teste para o patrimonial residencial, você também pode fazer, e vai vir aqui no Service Desk, e você vai colocar todas as suas URLs do plano de teste aqui dentro, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui só funciona para o produto patrimonial. Mas se alguém, por exemplo, eu vou abrir um chamado, eu tenho 5 APIs, né? Vamos pensar que o bloco 4. O bloco 4 possui automóvel, transportes e patrimonial residencial. Eu quero abrir um chamado colocando todos esses planos de teste aqui. Vai funcionar? Não, pessoal. É somente... Sim, vocês precisam abrir de forma individual por cada produto. Entretanto, para o produto patrimonial, vocês podem colocar mais de um plano de teste aqui dentro. Tá? Maurício, só aproveitando aqui o ensejo, eu já fiz o pedido inicial da forma anterior, porque eu não sabia dessa atualização. Vocês até me desculpem, eu não vi esse botão de adicionar, tá? Quando eu selecionei ali a API de patrimonial. E eu ignoro a resposta que eu já tive, porque vocês já me responderam com ok pelas as 2 certificações. Eu ignoro e abro outro? Sim, Fabiana. Por quê? Porque você precisa gerar uma certificação com a URL completa, né? Então, dentro lá da sua URL, vai ter que estar com as siglas de risco diverso, de compreensível empresarial, de compreensível condomínio. E, sei lá, enfim, todos os ramos que você tem ali dentro, que você disponibiliza aí no conglomerado Santander. Perfeito. E aí, nesse teste pleno RI, é o que eu já tenho das certificações já adquiridas ali nos blocos anteriores. Aqui não é o URL da sua certificação, tá? Aqui é o URL do plano de teste. Então, mas do plano de teste que eu já tenho a Isso. certificação obtida ali nos blocos anteriores e os novos agora de riscos diversos, que é o nosso caso. Funciona dessa forma, Christian? Os planos de testes anteriores também? Pode ser? Funciona, pode ser. Não tem problema não. Acho que deve ter mandado, né, Fabiana, no corpo ali, né, como a gente fez na primeira. Isso. Você pode pegar aqueles 2 mesmos, coloca aqui que vai passar. Certo. Beleza, eu vou abrir novamente. Diariamente. A nossa preocupação era com a SLA, que vocês informam para a gente ali dos 7 dias úteis, e a gente conseguiu antes, mas agora, tendo que refazer, eu vou estar fora da SLA. É um problema? Não, você mandando hoje, isso a gente amanhã de manhã, mas mesmo sendo no final de semana, a gente provavelmente amanhã, no início, às 9 horas da manhã, deve estar processado já. Tá a gente certo, processa então. diariamente, inclusive final de semana. Tá certo. Obrigada, pessoal. Nada. Bom, se ninguém houver mais alguma dúvida, Mal, acho que tem uma pergunta aqui do Fábio no chat sobre se tem novidades da correção do incidente 218 do motor de conformidade para Person 1.5.1. Deixa eu dar uma olhada aqui só para ver qual que é esse issue. E enquanto você dá uma olhada, cadê o Eric? Eric, você tá conosco? Eric Belotti. Acho que ele não está mais na agenda. Já saiu. Não, perfeito.
Sobre o 218, só trazendo uma voltada aqui, acho que o Caio, que é do nosso time, que ele respondeu lá já, que na verdade, acho que inicialmente o pessoal tinha classificado como um bug, mas a gente olhou mais claramente, na verdade, era um campo obrigatório no payload que não estava sendo enviado. Aí acho que o Caio respondeu lá no próprio 218 qual que é o campo e por que que tá errado, mas basicamente é uma correção, não é uma correção no lado do motor, né? Mas se tiver alguma dúvida, acho que foi o Fábio que fez, né? Pode comentar lá pelo próprio issue, que a gente já responde lá, ou alguma coisa nesse sentido. O Teles França, a gente acabou de passar relacionado a este seu item. Você atentou na questão do Service Desk, que agora você pode incluir mais de um plano de teste, e aí resolveria esse exatamente o que você está citando aqui no chat? Bom dia, gente. Vou aproveitar aqui para falar. Vocês estão me escutando? Uhum. Então, Sim. Sim, eu me atentei com relação a colocar mais de um plano de teste, né? Só que o que acontece? A gente aqui da equipe tinha um CPF com mais de um ramo de patrimonial, justamente para fazer um plano de teste e poder validar vários ramos de patrimonial. E aí, como o motor de conformidade ele valida só o primeiro item da lista das coberturas, o motor retornou como um warning, como se o ramo não estivesse lá, entendeu? O ramo estava lá, só que ele não estava como o primeiro item da lista. E aí eu enviei para a certificação e a certificação foi negada. Então, é mais esse ponto, entendeu? Que eu gostaria que até, se possível, né, fosse revisto, porque é oneroso a gente ter que ficar criando vários planos, sendo que a gente pode adiantar dessa forma, criar um CPF só, fazer um plano só, colocar ali todos os ramos num CPF só e a gente certifica um só, entendeu? Sim. Não sei se faz sentido também, tá? Fez sim, Caroline. Esse ponto eu te mandei. A gente tem um issue aberto com relação a isso, porque no final, assim, principalmente patrimonial, ele tem muitas listas dentro de listas, né? Então a gente colocou, a gente checa todos os itens de todas as listas, só que teve um específico que foi lá dentro de coverage que a gente realmente não estava checando. A gente já está trabalhando nisso, essa correção deve sair até no máximo início da semana que vem ali, para justamente não onerar o pessoal de ter que criar vários usuários CPFs diferentes para passar nos módulos ali, né? Mas basicamente isso é de fato uma melhoria no teste que a gente está fazendo aqui e deve ser até o início da semana que vem já. Legal. Obrigada, viu? Legal. Eu te mandei o issue aqui pelo próprio chat e a gente atualiza por lá. Beleza. Perfeito. Obrigada. Nada. Luciana, acho que tá com a mão levantada. Oi, bom dia. Uma dúvida só sobre a parte da recertificação semanal das APIs ali no diretório. Vocês vão fazer automação, né? Toda semana vai ter essa validação. Eu sei que a gente aqui, como participante, vai ter que olhar toda semana para ver se alguma está com falha para regularizar o erro. Provavelmente a Nautilus deve pegar também. Mas caso passe, porque são várias, né? Caso passe alguma, a gente não perceba e fique por mais de uma semana, por exemplo, 2 semanas lá com erro, vai ter algum comunicado aqui da Peers nesse sentido, sinalizando as participantes, ou fica 100% a cargo da participante se atentar semanalmente ou, sei lá, diariamente aqui para avaliar o status das APIs? Oi, Luciana. Tem sim, tá? Não sei se o seu e-mail está incluso no mailing aqui da sua organização para receber os informativos de entregas das APIs de cada participante. Costuma ocorrer toda segunda-feira, tá? A gente faz roda o nosso sistema, verifica quais são as participantes que elas estão devendo alguma API ou não, e no caso também vai entrar aquela participante que está com um reject, né, de uma determinada API, e a gente faz um mailing, né, faz um mailing, encaminha por vocês por e-mail, informando que tal API está pendente de entrega, não está em conformidade, tá? Então, geralmente, a segunda-feira é disparado um e-mail a todos os participantes com as suas não conformidades. Tá ótimo, obrigada. Oi, Danilo. Olá, boa tarde, estão me escutando? Sim, ouvimos. Boa.
Eu tenho uma dúvida sobre a certificação. A gente aqui na empresa, nós temos 2 ramos, tá? Temos o patrimonial empresarial e o patrimonial riscos diversos. Quando a gente certificou a API patrimonial. A gente não focou em ramos, até porque a gente entende que você, certificando a API como um todo, ela já entende todos os ramos, enfim, futuros, né? Então a gente fez esse trabalho de certificação lá do empresarial, um tempo atrás, aí, se não me engano, foi em agosto, né? E agora, para riscos diversos, a gente entende que está certificado. É Dá uma isso? olhada, Danilo, na sua certificação, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês um exemplo e as legendas. Espera aí. Então, ó, estou colocando aqui no chat a legenda de cada produto. E aí eu peço, assim, minha sugestão, assim, eu oriento a você a olhar a tua URL certificada, tá? E lá no final da sua URL, antes do ponto .json, vai estar mais ou menos dessa forma aqui, como eu estou listando aqui para vocês. V1.3-RE, que significa risco de engenharia, -CC, que é compreensível condomínio, e assim sucessivamente para os outros ramos. Se a sua URL certificada já contempla todos os ramos, beleza. Você está ok. Agora, se tiver faltando algum dos ramos, você vai precisar certificar novamente. Se eu Ah, puder dar entendi. Se eu puder dar um pouquinho mais de contexto relativo a isso, Danilo. É Danilo, né? Desculpa. Isso. Tá. Com relação aos testes patrimonial, de fato é uma API única. E aí foi uma decisão do GT de ter uma, digamos assim, de fazer uma certificação por branch, apesar da estrutura da API ser a mesma, para garantir que a instituição consegue compartilhar um dado específico daquele produto, né? Mas acaba sendo uma questão de a estrutura da API é a mesma, só que a questão do banco de dados que aquele CPF ou que aquele usuário está sendo o produto que ele tem, né? Então, a API de patrimonial, ela tem esses testes que, digamos assim, são padrão da API, que são esses aqui, né? Que é o pre-flight, o API test, wrong permissions, resources, e tem esse último aqui que é o granular permissions. Os outros, você vai ver que ele tem um branch no nome, né? Que é o branch test. Então, para você certificar, por exemplo, essas duas que você tem, o que você tem que garantir é que você enviou um plano que tem essas APIs core, mais os 2 planos que tem aqui dentro. As 2 branches que você tem aqui dentro. Que é basicamente o que o teste vai verificar, esse teste de branch que ele verifica, né? Ele vai falar aqui porque eu não estou com a configuração, mas ele vai fazer uma chamada na API list ali, né? Para verificar todas as policy IDs. Ele pega uma policy ID e aí ele verifica, na verdade, todas as policy IDs que estão sendo retornadas. Ele verifica ela e aí ele procura dentro do covers.branch lá o código específico da branch que você está fazendo, né? Então, se, por exemplo, se você mandar 2 policy IDs aqui dentro da API barra, né? Que tenha uma com uma branch que você tem e a outra com a outra, ou seja, os 2 branches que você tem, você vai certificar já no mesmo plano, digamos assim. Mas se você não passou nos dois... E aí, de novo, né? Se você executar o teste e ele não achar isso, ele vai retornar um warning. Então, o que você precisa verificar é, ou, pelo jeito que o Maurício falou, né? Você consegue ver na sua certificação e ver se ele tem isso, mas basicamente o que ele faz é, se você tiver passed, se você passou nos testes de branch específicos que é a casa que você tem, né? Caso você não tenha passado, da última vez você passou só um, você vai ter que refazer com esse que você fez, mais o outro, né? Então... Entendi, Cristiano. Eu até coloquei aqui o que está aqui representando no nosso certificado. Então ele traz aqui estou entendendo que traz aqui o EM de empresarial e a RD de riscos diversos. Então aqui garante que a gente certificou para os 2 ramos, a gente não precisa fazer isso novamente, né? Se você só tiver esses 2 ramos, né? Ou seja, Isso. prêmio, né? Dentro dos últimos 12 meses, somente para esses 2 produtos e não tem prêmio em nenhum outro, sim. Tá bom, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Desculpa aí Imagina, a passar o gente que tempo. agradece a sua pergunta. Bom, pessoal, a gente já passou 1h30 aqui do workshop. Felipe, vamos lá, sempre tem tempo para mais umas.
Pois Ô, não. pessoal, é só para reforçar aquele pedido lá para vocês analisarem o probleminha que eu tô tendo no cadastro em diretório lá de produção. Beleza, pode deixar, Felipe. O time tá para pedir para o pessoal já olhar aqui. Valeu, obrigado. Ninguém mais? Então, pessoal, nós, em nome da estrutura inicial, agradecemos aí o Christian pela Agent, Fernanda, secretariado, a todos vocês participantes. Lembrando que o Service Desk está disponível ali para vocês, para qualquer dúvida técnica, seja até dúvidas de negócio também, embora a gente tenha um fluxo diferente para atendimento de fluxo de negócio, mas com certeza a gente vai buscar as maiores informações e endereça a melhor resposta para vocês. E contem conosco, até uma próxima, tenham todos aí uma boa tarde e um excelente final de semana. Grande abraço, pessoal, até mais. Obrigada, pessoal. Boa Ótimo final tarde. de semana. Pessoal, obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.